Olá, meu nome é Denner e hoje nós vamos falar sobre as etapas do preparo do solo e os principais implementos utilizados. Primeira coisa, qual que é a definição de preparo de solo? Preparo de solo é um conjunto de operações que vão manipular o solo com o objetivo de melhorar as condições do solo para o desenvolvimento das plantas. Então, isso é muito importante. A gente quer construir ali um ambiente mais favorável para o desenvolvimento das plantas. Conforme eu acabei de colocar, né, além de propiciar um ambiente favorável ao desenvolvimento das plantas, o preparo do solo tem também como objetivo evitar a degradação do solo. E isso é muito importante aqui. Nós precisamos ter um ambiente propício para o desenvolvimento da planta sem degradar o solo, esse importante recurso. Preparo do solo é uma coisa muito importante desde os primórdios da agricultura. Então, o homem manipula o solo desde quando a agricultura surgiu, ok? A gente divide o preparo do solo em preparo primário, tá? Preparo primário, ele tem o objetivo de fazer uma mobilização mais profunda do solo e geralmente é feito com um implemento que a gente chama de arado. O preparo secundário, ele complementa o trabalho feito no primário, pelos arados. E geralmente a gente utiliza o implemento chamado grade. Já o preparo corretivo engloba um conjunto de operações que a gente realiza para aplicação de corretivos no solo, ok? A gente pode, então, dividir o preparo no solo desses três tipos. Vamos falar um pouco mais sobre o preparo primário, então. No preparo primário, que envolve, né, uma mobilização mais profunda do solo, a gente tem o que a gente chama de corte, elevação e inversão da leiva. O que é isso? Eu vou cortar o solo, eu vou elevar o solo e eu vou inverter o solo. É como se você tombasse o solo. Aquele material que está embaixo vem para cima. Então você tem a inversão da leiva, que é o que a gente chama, que é o que a gente fala, né? Esse preparo de solo, né, preparo primário, ele tem o objetivo de revolver o solo, né, de forma mais profunda, incorporar restos de cultura, esterco ou mesmo corretivos, fazer o controle de plantas daninhas e também incorporar adubos verdes, ok? Conforme já colocado, esse tipo de preparo, preparo primário, é feito com implemento que a gente chama de arado, ok? Aqui nós temos alguns exemplos de arados trabalhando e fazendo essa operação de corte, elevação e inversão da leiva, ok? Aqui nesse esquema, né, fica muito claro como que ocorre esse tombamento do solo, essa inversão da leiva através da ação dos arados no preparo primário, ok? Já no preparo secundário, conforme a gente colocou, é uma operação, né, um conjunto de operações que tem como objetivo complementar
o trabalho feito no primário. Geralmente utiliza-se as grades, tá? No entanto, né, em algumas situações, as grades, quando mais pesadas, elas podem substituir os arados lá no preparo primário, ok? Mas majoritariamente o preparo secundário será realizado com as grades, ok? Aqui nós temos, né, alguns exemplos aí de grades, ok? Trabalhando aí, fazendo essa operação de complementar o serviço iniciado pelos arados, ok? Então, como objetivo, né, esse preparo secundário do solo executado pelas grades tem o objetivo de destoar e nivelar o solo. Muitas vezes, após o trabalho do arado, o solo fica muito desnivelado. Então, a ação da grade nivelando o solo é muito importante. Além disso, as grades podem incorporar fertilizantes defensivos, enterrar sementes miúdas. Você pode utilizar a grade para fazer controle de planta daninha, para fazer manejo de planta de cobertura, tá? Então a grade é um implemento bastante versátil. Conforme colocado, pode ser utilizada inclusive lá no preparo primário, ok? Existem diferentes tipos de grades, tá? De grades aí de disco. Tem uma que é a grade de simples ação, tá? Essa grade de simples ação, ela revolve o solo apenas uma vez, tá? E muito utilizada para controle de plantas daninhas, operações que envolvem menor revolvimento de solo. Aqui nós temos o exemplo dessa grade, tá? De simples ação, ok? Onde você tem ali basicamente dois eixos, tá? De discos trabalhando. Um outro tipo de grade é a grade de dupla ação ou grade em X. Quando você utiliza esse implemento no preparo secundário, o solo é revolvido duas vezes, ok? Pelo primeiro conjunto de grades e pelo segundo conjunto de grades. Um trabalha com os discos para fora e o outro trabalha revolvendo o solo para dentro, ok? Essa é a grade de duplação ou a grade em X, ok? Aqui nós temos alguns exemplos, né, desse implemento aí bastante utilizado no preparo secundário do solo. E por último, nós temos a grade que a gente chama de duplação deslocada, ou grade offset, ou grade em V. Nesse caso, né, o solo ele é revolvido duas vezes, tá? Você tem um conjunto de discos mais à frente e um anterior. No entanto, de forma bem característica, eles estão dispostos em V. Essa é a grade de duplação deslocada. Beleza? Aqui nós temos um exemplo, né, desse implemento no campo, trabalhando. Você pode alterar a distância entre esses eixos e regular aí a sua profundidade de corte, tá bom? Pessoal, e como a gente diferencia um arado de uma grade? Na imagem superior, nós temos um arado. Atentem-se ao seguinte: na frente do arado, pessoal, tem uma parte ali que a gente chama de roda-guia. Grade não tem roda-guia. Além disso, pessoal, os discos do arado são maiores,
geralmente com um diâmetro superior a 28 polegadas e em menor número, tá? Por fim, cada disco do arado tem o seu próprio eixo, tá bom? Cada disco do arado tem o seu próprio eixo. No caso da grade não tem roda guia, tem uma quantidade maior de discos. Esses discos são menores, geralmente menores que 28 polegadas, e você tem vários discos dispostos no mesmo eixo, tá bom? No mesmo eixo. Essas, né, são as principais diferenças entre esses dois implementos, além das questões operacionais, além do objetivo, né, e da ação de cada um no preparo, a gente consegue utilizar isso também para diferenciar esses dois implementos, ok? Existem outros implementos que a gente pode utilizar no preparo secundário do solo. Um deles é a enxada rotativa, tá? A enxada rotativa é um implemento bastante energético que vai fazer o revolvimento do solo numa camada mais superficial, tá? Só que é um equipamento bastante energético. Você vai pulverizar a estrutura do solo. Então você pode utilizar a enxada rotativa, né, para destorroamento, para nivelamento. É muito utilizado, pessoal, na formação e manutenção de canteiros na horticultura. Muito utilizado também no preparo de solo em áreas de arroz irrigado e também para picar e incorporar restos culturais, tá bom? Aqui um exemplo, né, desse implemento trabalhando no encanteiramento para o cultivo de hortaliças, tá? Só que, conforme colocado, um implemento muito energético, tá? Que pode pulverizar o solo, beleza? Pode destruir completamente a estrutura do solo, ocasionando degradação, erosão, ok? Nós temos um outro implemento também para preparo secundário, que é o que a gente chama de sulcador. Esse sulcador, né, é um implemento com objetivo específico de abrir sulcos no solo, abrir linhas no solo, tá? Essas linhas podem ser utilizadas para semeadura, para irrigação, podem ser utilizadas para controle de erosão, tá? E o implemento vai fazer um revolvimento localizado, apenas na linha, tá? Sulcadores são muito utilizados no cultivo do milho, cana-de-açúcar, mandioca, tá? No caso da cana-de-açúcar e mandioca, muito utilizado porque são culturas propagadas de forma vegetativa, ok? Então, quando você vai plantar lá, né, o colmo da cana ou a maniva de mandioca, é muito comum utilizar aí o sulcador, ok? Aqui um exemplo, né, desse implemento abrindo sulcos aí para o plantio da cana, tá? Por fim, pessoal, nós temos um outro grupo de elementos aí que são os implementos de hastes, tá? Que são os escarificadores e os subsoladores. Esses dois implementos têm a função de romper camadas compactadas de solo, com o objetivo de aumentar a área de solo explorada pelas raízes, de melhorar a infiltração de água, de aumentar a capacidade de retenção de água no solo. Então você vai romper uma camada compactada com o escarificador ou com o subsolador, tá? Aqui nós temos, né, exemplos desses dois implementos, tá? Qual que é a diferença, pessoal? Subsolagem
conforme o próprio nome sugere, é uma operação para romper camadas compactadas de solo em profundidade, geralmente abaixo de 30 centímetros. Então você está trabalhando para romper camadas compactadas de solo em subsuperfície. Um pé de arado, um pé de grade, tá? Já a escarificação, ela é utilizada para romper camadas compactadas superficiais. Talvez um processo de compactação desencadeado por pisoteio animal, pelo tráfego excessivo de máquinas, tá? Mas um processo que aconteceu ali na superfície, acima de 30 centímetros, ok? Conforme colocado, né, a subsolagem vai trabalhar em profundidades maiores para romper camadas de solo compactadas abaixo de 30 centímetros, melhorar a drenagem, melhorar a infiltração da água e a subsolagem, né, o subsolador, ele pode ser utilizado também para aplicação de fertilizantes em profundidade, principalmente em áreas com frutíferas, áreas com povoamentos florestais, com eucalipto, com mogno. É comum utilizar-se o subsolador para aplicação de adubos em profundidade, ok? Nessa ilustração, nós temos a ação do subsolador rompendo uma camada compactada ali no B em profundidade. Muito provavelmente um pé de grade, um pé de arado, uma soleira, ok? Que está ali compactada, tá? Já a escarificação, né, o uso dos escarificadores tem a função de mobilizar o solo nessa faixa mais superficial, tá? É uma operação menos agressiva, ok? E vai utilizar esse implemento aí de hastes, que é o escarificador. Geralmente, né, como é um implemento que trabalha até 30 centímetros, ok? Ou até 25, né, conforme essa imagem sugere, as hastes são menores, tá, do que a gente observa no subsolador. E você vai ter um número maior de hastes também, tá? Por fim, pessoal, nós temos o preparo corretivo do solo, tá? Que a gente conduz em campo utilizando aí distribuidores, tá? Distribuidor de calcário, distribuidor de esterco, distribuidor de composto. A gente engloba esses implementos no que a gente chama de preparo periódico corretivo, tá? Esses distribuidores, ok? Aqui nós temos um implemento menor, né? Mas que é muito eficiente também para distribuir calcário, distribuir semente, distribuir adubo, tá? Dentro dessas operações aí que a gente chama de preparo corretivo, tá bom? Pessoal, a nossa aula de hoje era isso. Muito obrigado. Bons estudos.